Tem ninguém ainda. Boa noite a todos. Tem ninguém aí, pai. Ricardo, isso. Assinar, é isso? Como é que, Ó, como é que aceita ele? Aqui, né? adicionar. Como é que... Pronto. Boa noite, Lauro. Boa noite, presidente Ricardo. Olha aí, vamos já dar início aí mais um conjunto de lives aí que o Conselho Regional de Economia está trazendo aí para os seus associados e para a sociedade do Estado do Ceará e para os economistas e aqueles que se interessam por economia em todo o país, né? Ou quem sabe em todo mundo, né? Ninguém sabe quem está nos seguindo, né? Vamos já dar início aí à nossa programação. Essa semana vamos ter novamente terças e quintas lives, né? Nessa quinta-feira nós estamos recebendo aí o professor Lauro Chaves Neto, professor lá da UES, ex-presidente do Conselho Regional de Economia, né? E atual conselheiro do Conselho Federal de Economia. Na quinta-feira, né, vamos ter aí a presença da vice-presidente do Conselho Regional de Economia, a professora Silvana Parente, né, doutora em Economia e diretora do Instituto IADH, né? E também teremos, junto com ela, a presença do deputado federal André Figueiredo, né, que é economista também. Eles vão trabalhar um pouquinho as medidas de manutenção do emprego e proteção ao trabalhador, né? A gente vai já começar a live daqui um pouquinho, né? A gente está aproveitando para fazer um pouco aí de avisos, né? Do que é que o Corecon está fazendo, né? Esses dias aí, né? Período de pandemia, estamos trabalhando também home office, né? Toda a equipe, né? E vamos já dar início. O Lauro também acho que tem alguns avisos para fazer lá do Conselho Federal, né? O CINSE, a Gincana. Quer falar alguma coisa, Lauro, agora ou... Boa noite aos que já participaram. Ricardo, é um prazer participar de mais uma live do Conselho Regional de Economia, liderado por você e pela Silvana nesse ano de 2020. O Conselho está sendo muito atuante no estado do Ceará, fazendo uma série de atividades em benefício da população, aproximando os estudantes de economia. O Conselho Federal ele tem uma função muito normativa dos conselhos estaduais e também uma atuação política muito grande nas questões de conjuntura econômica, de política econômica, das reformas. E é importante lembrar para os participantes que o Conselho Federal de Economia está abertas as inscrições para todos os alunos de ensino médio para participarem do desafio Quero Ser Economista. É um desafio onde onde os jovens adolescentes vão aprender conceitos básicos de economia, participar de uma série de atividades que contam ponto, que são desafios e que tem uma premiação de R$ 1.500 para o vencedor, R$ 1.000 para o segundo lugar e outras premiações que estão lá. Você pode ir no site do Corecon Ceará ou no site do Conselho Federal, que tem todas as regras e instruções para participar e toda a premiação. Então, Ricardo, já são 6 horas em ponto, eu acho que é importante nós iniciarmos Isso. a live no horário que foi planejado, porque assim nós podemos prestigiar todos aqueles que já estão online, todos aqueles que já estão participando, que se programaram para o horário que estava previsto. Então, pronto, vamos dar início aí, né? Essa live e a gente vai falar um pouquinho aí, principalmente o Lauro, né? Os desafios para a retomada da economia pós-crise, né? Vamos trabalhar em 3 blocos, né? Acertamos trabalhar em 3 blocos. O primeiro bloco a gente vai falar como é que estava o cenário e a perspectiva da economia antes da crise, o durante a crise e o pós a crise, né? O Lauro, como eu já falei para vocês aí, é professor da Universidade Estadual do Ceará, é ex-presidente do Conselho Regional de Economia e atualmente é conselheiro federal do Conselho Federal de Economia, né? Então,
Laura, aí fale um pouco aí do que é que você via de perspectiva e de cenário do que a gente tinha antes da crise, para depois a gente falar o durante e o depois. E é importante que o Ricardo também não só vai colocar as perguntas, como o Ricardo também vai trazer os seus conhecimentos de economia, porque aí assim fica mais rico para todos que estão participando, escutando a nossa opinião de nós dois juntos. E é importante também que toda a audiência, se tiver alguma hora, às vezes o áudio fica mais baixo ou trava a imagem, é importante que vocês interajam conosco para nós termos o melhor resultado possível. Então, iniciando nessa questão que quem entrou agora, nós vamos dividir a nossa live em 3 blocos. O primeiro bloco, o que é que estava acontecendo na economia antes da crise. Segundo bloco, como o Brasil, o Ceará, o mundo está enfrentando a crise. E o terceiro bloco, as perspectivas e os desafios para a reconstrução depois da crise, tá certo? Então, iniciando por como está a economia antes da crise, nós podemos separar de 2 formas. A nível mundial, nós tivemos a crise de 2008, que foi uma crise muito forte na economia em 2008. E aí, a partir de 2008, vários países iniciaram uma série de medidas anticíclicas para poder sobreviver, aguentar a crise e renascer as suas economias após a crise. E a partir de 2012, 2013, muitos países já estavam iniciando uma rota de crescimento. E aí essa rota de crescimento de alguns países, no Brasil aconteceu mais ou menos o contrário, né? No período de 2008 a 2010, a economia brasileira cresceu até mais do que de muitos países, ou teve uma recessão menor. E a partir de 2010 até 2013, 2014, principalmente de 2014 a 2016, a economia brasileira teve um desempenho pior do que o da economia mundial. Isso se deve a uma série de fatores internos, como o desequilíbrio fiscal, fatores internos, como a incerteza política, fatores externos, como a queda no preço das commodities, como questões geopolíticas que envolveram Estados Unidos, China, envolveram Rússia e Irã, envolveram Argentina e Brasil. Todas essas questões fizeram com que, antes da crise, o Brasil tivesse um desempenho de 2008 até antes da crise do coronavírus pior do que o desempenho médio dos países desenvolvidos, principalmente dos Estados Unidos, da China, da Índia, de alguns países da Europa. E isso é o que nós poderíamos pontuar antes da crise. Depois dessa questão da recessão de 2014 a 2016, o Brasil começou a entrar numa rota de fazer algumas reformas polêmicas, por um lado, porque ela tinha um contexto liberal, desejadas por outros, que ela tinha de forma de trazer, elas se diziam na forma de trazer a questão da responsabilidade fiscal e de criar uma melhoria no ambiente de negócio. Então, na nossa primeira intervenção, Ricardo, que eu gostaria que você também comentasse agora, isso foi o que nós vimos na economia mundial e na economia brasileira de uma maneira macro antes da crise. E aí é importante salientar que antes da crise as empresas brasileiras já estavam num processo de reestruturação, num processo de inovação, num processo de integração das suas cadeias produtivas, de integração no mercado mundial, buscando maior competitividade. Então, esse é o cenário que nós temos antes da crise de coronavírus, e o Ricardo vai complementar para nós unirmos as ideias para poder deixar mais claro para toda a audiência esse cenário antes da crise do coronavírus.
Muito bom, Laura. Isso aí que você estava falando, ou seja, a gente tinha um cenário de busca de recuperação pós-crise de 2008, né? Esse processo ele vinha de forma lenta e gradual, não só aqui no Brasil, como também lá fora. Aqui nós tivemos, além das dificuldades em relação a todo esse cenário que você pontuou, mas também tivemos crises específicas em termos políticos e econômicos que se comungaram e geraram também uma maior dificuldade nesse processo de recuperação, ou seja, o mundo estava numa outra tendência de recuperação da crise de 2008 e o Brasil, por as suas especificidades, ainda teve mais dificuldades nesse processo de recuperação, né? A gente teve também a nossa crise política que acabou afetando também nesse processo de recuperação, ou seja, ainda tivemos aí anos com forte queda na atividade econômica, e a gente começou a ter uma recuperação na atividade econômica só a partir agora de 2018 e 2019, quando a gente teve um pequeno crescimento da atividade econômica, em torno de 1%, mas ainda muito abaixo, né, necessário daquilo que se precisava para que a gente tivesse uma recuperação mais efetiva econômica aqui no Brasil. Ou seja, ainda com taxa de desemprego num patamar bastante elevado, né? Mudanças estruturais iniciando. Vou falar um pouquinho aí sobre Nós tivemos esse cenário que eu coloquei, depois o Ricardo, com muita propriedade, ele completou esse cenário. E aí, o que acontece? A partir desse momento que nós tivemos, voltando o Ricardo aqui, a partir desse momento que nós tivemos... Deu certo agora, hein? Pronto, voltou, Ricardo? Melhorou aí o seu sinal? Isso. Eu estava falando do que a gente estava ainda no processo lento de recuperação da atividade econômica, que nós passamos ainda por esse percalço político, né? Não só do impeachment da Dilma e também da dificuldade de recuperação e de governo do Michel Temer, mas algumas as situações foram revertidas, como a aprovação aí da reforma da Previdência e a perspectiva de melhoria do quadro fiscal. Ainda longe da necessidade, mas estávamos ainda no processo lento e gradual da recuperação da atividade econômica. Eu acho que aí... Vai lá, Laura. E aí, nesse ponto que você falou, existe no final de 2019 que apontavam os cenários para 2020. Todos esses cenários, eles apontavam um nível de atividade melhor do que aquela lenta recuperação que houve em 2019, em 2018, de 1% ao ano. Para 2020, o que se esperava lá em dezembro de 2019 eram, dependendo do maior, menor otimismo ou pessimista do cenário, era algo em torno do crescimento, vamos supor, de 2% a 3%, era o cenário que se desenhava para a economia brasileira. Mas esse cenário começou a se deteriorar, é bom salientar, antes da crise do coronavírus, tá? Porque a partir do início do ano, nós tivemos uma série de instabilidades políticas que vários da nossa audiência já perguntaram o impacto da política na economia. Esse impacto ele é imediato e ele é direto. Então, já antes da crise do coronavírus, nós tivemos... O meu áudio está bom para todo mundo aí? Alguém está apontando que o áudio está bom aí?
Professor Henrique Marinho, Catarina Aires, que estão escutando, vocês estão... Deixa eu ficar segurando um pouquinho. Amor? O que foi? Então, pronto, as pessoas resolveram aí, que é tudo bom no áudio. Então, no início do ano, o cenário já começou a ter uma deterioração em relação àquilo que se esperava no dezembro de 2019. Nós tivemos uma série de crises políticas entre o Executivo, entre o Congresso, e na hora que nós tivemos essas crises, aquele cenário de crescimento entre 2%, 2,5%, 3% que nós tínhamos em dezembro de 2019, a perspectiva de crescimento da economia brasileira começou a ser reduzida para algo em torno de 1,5% a 2%, e já antes da crise do coronavírus já estava chegando entre 1% e 1,5%, e aí nesse momento começou a crise do coronavírus, que aí muda completamente o cenário macroeconômico, a partir de quando você coloca a crise do coronavírus a partir da China, que hoje é a segunda maior economia do mundo e que é o maior parceiro comercial do Brasil, você começa a ter impactos gigantescos na economia mundial. E vale lembrar que antes do coronavírus, a China já havia uma disputa geopolítica com os Estados Unidos, com ameaças comerciais, com ameaças de barreira de lado a lado, e isso também já prejudicava muito a economia brasileira. Então, quando você começa a crise do coronavírus, que ela começa na China, localizada em um estado de Wuhan, um estado manufatureiro, grande produção automobilística e de têxtil, e aí você passa essa crise do corona, sai da China e começa a ganhar corpo no centro da Europa. Inicialmente Itália, depois principalmente Itália, França e Espanha. E aí você consegue tomar uma dimensão que ninguém esperava. Principalmente que o terceiro epicentro passa a ser os Estados Unidos. Então você tinha a maior economia do mundo sendo atingida no início, a China, que até hoje não se sabe ao certo quando começou, porque os dados chineses eles não são muito transparentes. Então, se acredita hoje que já tenha começado lá para agosto, setembro de 2019, e a China só veio alertar ao mundo, à Organização Mundial de Saúde, a partir de dezembro, de janeiro, principalmente. E você começa a ter uma pandemia mundial, que aí começa a se misturar os impactos da saúde pública e da economia. Porque, ao contrário do que muitas pessoas falam, a saúde e a economia não são antagônicas. Não existe economia forte se não tiver uma saúde pública saudável, decente. E não existe uma saúde pujante se a economia estiver fraca. Se a economia estiver fraca, você vai ter problema de habitação, de saneamento, de transporte público, de alimentação, falta de recursos para implementar as políticas públicas que reduzam as injustiças sociais, que reduzam as desigualdades. Então, você precisa que a economia e a saúde pública andem par e passo, andem no mesmo sentido, e sendo que, no momento que a pandemia se instala no mundo, a receita que é tida hoje como a mais aceitável é do isolamento social. E quando você coloca o isolamento social, o que acontece? Você paralisa parcial ou totalmente as atividades econômicas. Paralisar parcialmente as atividades econômicas significa eleger quais podem trabalhar e quais não podem. E isso foi feito de maneira diferente ao longo do mundo. Nós temos países onde
existiu uma paralisia quase total das atividades econômicas, e tivemos para países onde teve muito baixa redução da atividade econômica. O maior exemplo é a Suécia. Eles apostaram, e a Índia, que fez um lockdown total da economia. Então, você tem estratégias diferentes, com dosagens diferentes e com impactos diferentes. Mais importante ainda para a saúde pública é que nós não estamos tratando do H1N1 ou do influenza ou de qualquer outro vírus onde existe vacina, onde existe tratamento conhecido. Nós estamos tratando de um vírus novo, desconhecido, que tudo que se fala até hoje é de experiência de tentativa e erro dos médicos. Então, a incerteza na área médica é muito grande. E se nós levarmos essa incerteza para a área econômica, ela é tão grande quanto na área médica. Porque nós, economistas, não sabemos como e como essa crise vai se impactar na economia, quanto tempo isso vai levar, porque nós já estamos basicamente há um mês, um pouco mais, um pouco menos de um estado para outro, com a economia praticamente parada no Brasil. O impacto disso no emprego, o impacto disso nos mais vulneráveis, que são a economia informal, os microempreendedores individuais, as pequenas empresas, o impacto disso é drástico, é danoso, ele é gigantesco. O auxílio que o governo está prestando para as pequenas empresas ainda não chegou totalmente no caixa dessas organizações. O auxílio para os informais, aquelas parcelas de R$600 por mês, já foram pagas, o dado que eu vi ontem, para 20, 30 milhões de brasileiros, que é uma grande ajuda para os vulneráveis. Mas o desemprego, que já era o principal problema brasileiro, com 11 milhões, 12 milhões de desempregados, nenhum economista tem condições de falar qual será o nível de desemprego que nós teremos ao final da crise do coronavírus. Até porque nós não sabemos se essa crise vai durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Isso vai depender muito da evolução, principalmente do número de óbitos e do atendimento da saúde pública. Porque se nós tivermos uma saúde colapsada, sem leitos de UTI, sem respiradores, isso de uma maneira geral a nível nacional, isso não tem como você retomar muitas das atividades, mesmo que elas estejam legalmente autorizadas. E isso gera uma comoção social que vai gerar algo que no Brasil nós nunca tivemos, que é uma economia de guerra. E aí o Ricardo pode falar também, depois de uma economia de guerra, o que é uma economia de guerra? É quando você não tem a racionalidade econômica funcionando no dia a dia. Isso nós não tivemos. Se você pegar na Europa, eles têm na cultura deles a economia de guerra da gripe espanhola, a economia de guerra da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, e em nível local, ele, durante as cruzadas, durante a vida toda, a história toda, a Europa teve muita guerra entre os territórios, entre os feudos, entre os países. Eles aprenderam a conviver com esse ambiente de escassez, esse ambiente difícil de economia de guerra. O Brasil nunca teve isso. Por outro lado, eles nunca tiveram a desigualdade que o Brasil tem, eles nunca tiveram a pobreza que o Brasil tem, eles nunca tiveram as condições que as periferias brasileiras, que as pequenas cidades do Brasil às vezes têm, de total inexistência de saneamento básico, total inexistência de mobilidade urbana, de segurança. Você ter famílias de 5, 10, 15, 20 pessoas habitando lugares de 10, 15, 20 metros quadrados. Então, essa é uma realidade muito diferente que leva a ter proporções que nós não sabemos como vai ser. Mas essa é a realidade, nós já falamos de antes da crise, durante a crise. Então, durante a crise, nós precisamos ter uma estratégia de sobrevivência.
Isso vale para as empresas. As empresas precisam ter os seus fluxos de caixa totalmente controlados, os seus custos racionalizados, os seus controles aperfeiçoados e, por que não, aproveitar esse momento de crise para inovar, para pensar novas formas de trabalhar, porque a forma de vida, os hábitos de consumo vão mudar. Então, nós falamos, Ricardo, anteriormente do pré-crise. Então, agora eu falei durante a crise, da mesma maneira que nós falamos antes, aí eu acho que você poderia complementar com seus conhecimentos fantásticos e a sua inteligência, complementar esse momento durante a crise da economia de guerra, para depois nós começarmos a falar na reconstrução pós-crise. Gostaria de saudar muito da nossa audiência, alguns que eu estou lembrando aqui que entraram aqui, a Catarina, a Elizabeth Túlio, Henrique Jorge Marinho, o professor Ricardo Eleutério, várias pessoas que entraram aqui foram citando, é porque eu estava falando e não dá para memorizar muitos que entraram, mas o Conselho de Economia agradece a todos a audiência e continuem participando às terças e quintas-feiras da live do Corecon Ceará, sempre às 18 horas, trazendo temas importantes para a nossa sociedade. Ricardo, durante a crise, como é a sua visão? A Betúlia, que está aí entrando, um abraço na Betúlia, um beijo grande. O Alisson Martins entrou, nosso grande economista, ex-presidente do Conselho Regional, o professor Ricardo Eleutério, um ícone do Conselho, Giovana Maia, muitas pessoas, já estamos com quase o recorde de audiência nas nossas lives. Ricardo. Não estou escutando o áudio do Ricardo. Alguém está escutando aí? Saudar o professor Paulo aí, professor Paulo da UES, uma audiência muito qualificada. Olha aí, muito boa a exposição do Laura aí, que fez aí o contexto, né, geral sobre o cenário do atual. O meu áudio está ok aí? Tá? Bom, foi bem interessante esse contexto que o Lauro fez sobre o que a gente já tinha antes, o que a gente tinha durante, né? E é interessante a gente observar principalmente aquilo que ele pontuou, né? Esse forte momento que a gente tem na nossa crise, né? E o que a gente deve fazer, o que é que a gente tem que estar fazendo nesse momento de forte contenção, o que é que as empresas estão se estruturando, porque a gente sabe que parte das empresas elas podem fazer algum tipo de atividade de forma diferenciada, buscando os seus clientes, fazendo a teleentrega, né? Ou seja, gerando uma perspectiva de renda, de receita para as empresas. Então, esse momento de crise que a gente tem agora, né, é um momento de inovação, de fazer diferente. E as empresas têm que buscar esse momento de fazer diferente. É uma virada de chave que boa parte das empresas tem que fazer para continuar tendo as suas receitas, o seu faturamento e passar, né, por essa crise, né, de forma menos impactada, né? Se você consegue ter novas estratégias, novas formas de pensar, novas formas de gerar produção e renda. E aí, Laura, agora, o que é que a gente tem que fazer? Como é que a gente vai sair dessa situação? Né? Você também que é assessor econômico da FIEC, né? O que é que está se pensando, né? Esse comitê que foi criado aqui no estado do Ceará, em São Paulo, nos Estados Unidos, né? Ou seja, já tem planos, projetos de como se articular esse processo de transição, de retomada da atividade econômica, não só no âmbito local, mas âmbito nacional e âmbito mundial. Como é que você está vendo isso daí? Você falou, Ricardo, as empresas precisam virar a chave e saber que o mundo mudou. A professora Ana Flávia Chaves entrou aí, ela colocou que uma das grandes mudanças vai ser a questão da economia digital. Nesses últimos 40 dias, o mundo entrou mais na economia digital do que talvez nos últimos 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos.
E todos foram forçados a isso. Não tinha esse negócio de ter idade ou saber, porque no isolamento nós conseguimos atender nossos clientes, nós conseguimos interagir com nossas famílias e com nossos amigos através da economia, da tecnologia digital. Então, isso, as empresas estão vendendo, estão entregando, tá tudo, andou muito rápido, porque a necessidade, a dor ensina a gemer, né? Já diz o ditado popular. Então, essa digitalização foi uma grande virada de chave. Agora, como nós pensamos agora, nós já falamos de antes da crise do corona, como é que estava a economia mundial e a economia brasileira. Depois nós falamos do período de economia de guerra, que as empresas e pessoas têm que ter foco na sobrevivência durante a crise de coronavírus. E aí, quando eu falo às pessoas, não é só a sobrevivência financeira, é a saúde física, é a saúde mental. Tudo isso tem que ser trabalhado porque o confinamento ele gera uma série de impactos na saúde física e mental das pessoas que precisa ser trabalhado nesse momento. Que não é nossa área de economistas, isso aí está muito para os psicólogos, para os assistentes sociais, mas é uma dica para todos os nossos ouvintes procurarem como enfrentar melhor esse confinamento para nós sairmos mais fortes dele do que nós entramos. E aí você começa a pensar no pós-crise do coronavírus. E o primeiro ponto que nós temos que ter é que o pós-crise nós não sabemos quando iniciará. Esse pós-crise pode ser a partir de julho, ou de junho, ou de agosto, ou de setembro. Se você pensar assim numa elaboração de cenário, qual é o cenário mais provável de um pós-crise do corona, eu colocaria que seria algo como o mês de julho. Talvez entre o final de junho e o final de julho, eu acho que nós vamos estar com o número de casos estabilizados. Eu acho que, graças a Deus, os óbitos vão reduzir bastante, tá? Nós sentimos muito cada morte que tem como se fosse um parente nosso ou um amigo nosso. É muito pesado ter uma morte por causa disso, mas a economia vai seguir, a sociedade vai seguir. Um cenário provável, eu acho que seria de 15 de junho a 15 de julho, e aí você consegue ter o início da retomada mais da economia, das atividades. Eu acho que as escolas, as universidades deverão voltar em julho ou talvez em agosto, mas nós vamos ter essa retomada talvez parcial a partir de maio, tá? Algumas atividades sendo liberadas, mas a economia mesmo voltar a girar, eu acho que o cenário mais provável é junho ou julho. E aí você pensa como isso vai acontecer. E aí, novamente, é uma incógnita muito grande para todos nós economistas, o mesmo tamanho da incógnita que os médicos têm de tratar um vírus que é novo, que ninguém conhece. E aí, como nós vamos fazer isso? Primeiro, nós temos que ter um poder público muito atuante e um poder e um setor produtivo, uma atividade privada que seja muito criativa, uma iniciativa privada que vai inovar cada vez mais, que ela vai se aproximar cada vez mais do conhecimento, da academia, dos institutos de pesquisa, porque nós vamos ter que inventar novas empresas. O padrão de consumo da sociedade está mudando. As pessoas vão mudar seus valores. Ninguém sabe quão profunda será essa mudança. Mas vão mudar seus valores, vão mudar a demanda por bens e serviços. E aí nós vamos precisar ter empresas enxutas, ágeis, para poder participar dessa reconstrução. Empresas que integrem toda a sua cadeia, desde o seu fornecedor de matéria-prima até o seu cliente, o seu pós-venda. Nós vamos ter uma nova geopolítica mundial. Eu acredito que o mundo ocidental vai passar por um processo de reindustrialização.
muitos vão trazer novamente grande parte da base industrial que foi deslocada para a China, para a Índia. Eu acho que isso vai acontecer. Ninguém sabe se em 1 ano, 2, 3, 4 ou 5 anos. Nós vamos ter a questão da inovação muito pendente. E na parte do governo, do poder público, nós temos que criar um foco muito grande. E aí nós entramos num problema que tem um problema mundial da guerra política que nós temos, o presidente americano, o presidente francês, o primeiro-ministro inglês, a primeira-ministra alemã, o presidente chinês, existe a Índia, o Irã, o Iraque, a Rússia, existe um problema geopolítico mundial. Nós temos, a nível de Brasil, uma questão do Mercosul, como é que nós vamos administrar o Mercosul, que ele é uma oportunidade, eu acredito no Mercosul, mas tem que ter uma integração maior. E nesse momento nós temos os 2 maiores países, Brasil e Argentina, com direcionamentos políticos totalmente diferentes. E isso é ruim, não vamos entrar aqui no mérito de direcionamento A, B ou C, mas nós temos um direcionamento diferente e quando nós temos aliados no Mercosul, onde os 2 principais atores estão caminhando em direções diferentes, isso é muito preocupante. A nível de Brasil, nós temos a questão política, que ela está consumindo muita energia da nação, tá? Nós temos problemas no poder executivo, no relacionamento com o poder legislativo, existe uma questão jurídica também de questionamento do poder judiciário, e toda essa conturbação política, ela prejudica muito a reconstrução econômica. A nível local, nós temos, quando eu digo local, não mais Brasil, mas a nível do estado do Ceará, nós temos o setor produtivo tem se unido bastante, tá? Indústria, comércio, agronegócio, serviços, para atuar de forma conjunta. Nós temos uma estratégia a nível de Ceará, do governo do estado, dos 3 hubs, que é o hub portuário, o hub aéreo e o hub de dados tecnológico, que ao mesmo tempo que ele representa uma oportunidade de internacionalização da economia e que isso pode ajudar na recuperação da economia cearense, isso também, nesse momento onde a economia mundial está em crise, representa um impacto gigantesco para a estratégia cearense de construção e reconstrução da economia. No âmbito privado das empresas, elas vão ter que buscar cada vez mais inovar, eficiência, controles e inserção nos mercados globais, nos mercados nacionais. Elas não podem ficar presas ao local, elas têm que ter parceria com fornecedores, parceria com clientes e assim desenvolver os seus mercados, tanto fornecedor, tanto quanto mercado consumidor, e aí fazer alianças estratégicas, trazer tecnologia de ponta, porque só assim nós vamos reconstruir, ter uma reconstrução em bases mais sólidas e fazer com que a economia cearense consiga superar aquele dilema que não é de hoje. Se nós pegarmos nos últimos 50 anos, a economia cearense sempre teve a metade da participação do PIB do que a sua população. Ou seja, o cearense tem uma renda média da metade ou 60% da renda média do Brasil. E isso é muito grave. Isso faz com que a desigualdade seja muito grande aqui no Ceará. E a desigualdade sendo grande, ao mesmo tempo que é uma injustiça social com aqueles mais vulneráveis, ela também é um fator impeditivo de que as empresas cresçam, porque ela reduz o mercado interno. Ela faz com que o nosso mercado interno seja menor, porque nós temos 50%, 60% dos cearenses com nível de renda muito baixo, e esse nível de renda muito baixo limita o poder de compra dessas pessoas e, consequentemente, limita o mercado para as nossas empresas. Então, é essa a visão geral que eu tenho do pós-crise, de como o poder público, de como o Brasil, de como o Ceará precisam
crescer. Tem uma observação importante do professor Alisson, que se a renda média do cearense é 60% da do brasileiro, se nós pegarmos só o semiárido, a renda média no semiárido do Brasil é 30% da média do Brasil. Ou seja, o habitante médio do semiárido ele tem só 1/3 da renda do brasileiro médio. Isso é muito grave, isso é uma injustiça para os nossos irmãos cearenses e nordestinos que vivem no semiárido. E isso também fragiliza o tecido produtivo no semiárido. Muitos lugares do semiárido você só tem aqueles pequenos comércios, pouca atividade, pouca circulação de renda, e isso limita a economia como um todo. Professor Ricardo, de uma maneira geral, seriam essas considerações que eu teria a acrescentar para o pós-crise. E aí, nesse momento do pós-crise, nós temos que ter resiliência. Nós temos que conseguir, nós, pessoas físicas, nós, pessoas jurídicas, nós temos que conseguir sair mais fortes. E aí nós temos que apelar para a questão política que nós precisamos, nesse momento, somar, unir esforços entre todas as correntes. Por quê? Porque nós estamos enfrentando uma pandemia que o Brasil nunca enfrentou antes desse tamanho, talvez lá na crise da vacina, da varíola lá atrás, mas não era a nível nacional, não tinha esse... Teve o dia dos 1.000 mortos em Fortaleza, que até hoje está na história, mas nós temos que enfrentar isso de peito aberto, nós temos que nos fortalecer para que o cearense, para que o brasileiro consiga sair dessa crise com um crescimento mais sólido, um crescimento sustentável, que seja compatível com o meio ambiente. Nós estamos vendo que a crise está mostrando o tanto que o meio ambiente sofre com a poluição, que graças à queda do nível de atividade, os níveis de poluição do mundo como um todo, do Brasil, de todo lugar do mundo, caiu bastante, e isso fez melhorar o ar, melhorar a atmosfera, melhorar a qualidade da água. Então, isso é um reflexo de que nós temos que mudar os nossos hábitos de consumo. Nós temos que aproveitar a crise do coronavírus para termos uma vida mais saudável, para termos um mundo mais sustentável. Sustentável, valorizando mais os vínculos culturais, valorizando mais o poder local, as comunidades locais, você voltar a ter um desenvolvimento local sustentável, você começar a trabalhar a questão do meio ambiente, que se no semiárido nós já temos 30% da renda, se nós não tivermos medidas consistentes de convivência com o semiárido, a tendência a longo prazo é o semiárido virar deserto. Então, nós não podemos abandonar o semiárido só com medidas assistencialistas. Nós temos que criar uma política sustentável para que nós possamos conviver com melhor qualidade de vida dentro do semiárido. E as empresas cearenses, nordestinas e brasileiras, elas têm que aprender a integrar cada vez mais com os mercados globais. Porque, por mais que se fale hoje que nós teremos uma onda protecionista, eu acredito que nós vamos ter protecionista entre aspas, porque não tem como você não integrar as cadeias, e aí nós vamos ter grandes oportunidades, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, para poder substituir muito das exportações chinesas, porque hoje o mundo está criando talvez um receio, e isso vai trazer, na minha visão, como eu disse no princípio, uma onda de reindustrialização do mundo ocidental, e isso vai abrir oportunidades para uns, e para quem não se preparar, isso vai ser uma grande ameaça, porque nós não teremos como fazer um protecionismo de mercado como houve na década de 60 ou 70. Isso não cabe mais hoje daquela mesma maneira, cabe de outras formas. Então, é assim que eu vejo o pós-crise, tanto para as empresas, como para o Estado do Ceará, como para o Brasil,
E a economia mundial realmente ela vai sofrer, porque a economia ela depende muito da confiança, ela depende muito da expectativa. E numa pandemia, num salve-se quem puder, esses laços de confiança são quebrados. E quando esses laços de confiança são quebrados, eles trazem impactos para o nível de investimento, eles trazem impacto para o nível de poupança, para o nível de transações internacionais. Professor Ricardo. Ricardo, caiu de novo. Ele. Estamos aguardando o professor Ricardo está entrando de novo, que o áudio dele... Melhorou o áudio aí? Entrou o áudio. Pronto. Beleza. Foi muito boa a sua exposição aí nessa perspectiva, né, do agora, né? Mas a gente já está terminando a live, né? Já passamos até dos 30 minutos. Aí é bom lembrar que na quinta-feira que vem, agradecendo a participação do professor Lauro aí, ex-presidente do Conselho Regional de Economia, atual conselheiro federal, assessor da FIEC. Na quinta-feira nós vamos ter a vice-presidente do Conselho Regional de Economia, a Silvana Parente, e o deputado André Figueiredo vão falar sobre as medidas de manutenção do emprego e proteção ao trabalhador. Então, uma boa noite, agradecemos a participação de todos e a excelente apresentação do professor Lauro Chaves. Um abraço e boa noite.